José, tem aqui pedir para aderir. Ok, muito obrigada. Eu penso que já foi aceito. Certo. Boa tarde, José, como está? Tudo normal, sim. Um bocado cansado, só isso. Acredito que sim. Muito obrigada por ter aceito este convite de estar aqui comigo hoje, para falarmos um bocadinho sobre a música e sobre o violino também, e até a importância da música, na cultura, neste caso mais propriamente na cultura portuguesa, e na forma como tem integrado, estas forças de trabalho, na música nacional e também no exterior. Quero mais uma vez agradecer a sua presença. A todos os que aqui estão, sejam bem-vindos novamente a esta live. Estou aqui com o José Valente, violinista Não, ou violentista? viltista. É sempre uma dúvida que eu tenho. Sim, sim, ou seja, eu já ia fazer essa correção. Eu não toco violino, eu toco viola d'arco, que é um instrumento ligeiramente diferente. Certo. Da mesma família, geralmente há muitas pessoas que não o distinguem, ou que não a distinguem, porque se olharmos para uma orquestra, teríamos o naipe dos primeiros, dos segundos violinos, depois as violas d'arco ou os violoncelos, ou vice-versa, isso depois depende das vontades de quem dirige a orquestra, etc. Mesma coisa num quarteto de cordas, por exemplo, onde temos o primeiro violino, o segundo violino, a viola d'arco e o violoncelo, e mais uma vez isto depois pode ser trocado. Portanto, a viola d'arco aparentemente é muito parecido, a execução é parecida, seguramos o instrumento da mesma forma do que o violino, depois há pequenos detalhes que são ligeiramente diferentes na forma de tocar. É um instrumento maior, e é afinado uma quinta abaixo do violino, o que permite ao músico ter ou viver numa gama de frequências intermédias e graves e agudas, não é? Ou seja, nós estamos mesmo, os violinistas estão mesmo no meio do espectro digamos, de gama de frequências entre a nota mais aguda do violino e a nota mais grave. Neste caso, o violoncelo, não diria do contrabaixo, sendo que o contrabaixo também é da família das cordas friccionadas, sim. É isso. Portanto, sou violtista. Violentista. Temos sempre muito a aprender. É ótimo quando temos também convidados e pessoas que de facto nos ensinam muito. Temos muito a aprender, principalmente no meu caso em relação à música. É uma área que de todo me interessa bastante. E, portanto, venho aqui partilhar também com quem queira ouvir-nos Claro. este início, não é? Porque nós associamos todos esses instrumentos apenas à música clássica, portanto, a um espectro muito pequeno, não é? Muito pouco abrangente, Sim. tendo em conta que a música clássica, como é óbvio, é muito variada e tem de facto imensa diversidade. Mas o que é facto, e aqui passando da redundância novamente, é que todos estes instrumentos podem ser adaptados para uma música mais contemporânea, é isso? Sim, aliás, eu diria praticamente todos os instrumentos no mundo podem ser aplicados em qualquer tipo de estética, não é? Haverá eventualmente um instrumento, uh, mas eu não me consigo lembrar, um instrumento tão limitado que só consegue ser aplicado num determinado tipo de música, mas de resto eu acho que quase todos os instrumentos são extremamente flexíveis. Depois tudo tem a ver com o quanto os compositores e os próprios intérpretes dos instrumentos, o quanto eles pesquisaram, exploraram, encontraram formas de integrar esses instrumentos noutros géneros musicais. Evidentemente que tanto o violino como a viola, ou seja, as cordas friccionadas do modo geral, tem uma história que está associada àquilo que as pessoas hoje intitulam ou designam de música clássica. Porém, os atrevimentos também já acontecem há mais de um século. Portanto, ou seja, esses aparecimentos destes instrumentos noutras realidades não é algo ou que foi alcançado ou que faz parte da história da música do século XXI. Não, não já há muito tempo que há devaneios positivos. Isso, obviamente, depois não vou aprofundar muito mais, porque isto tem a ver com circunstâncias que ultrapassam a música, não é? Tem a ver com conjunturas sociais, etc. Não é? Portanto, um exemplo assim muito básico, não é? A história
do homem negro que de repente tem um violino, começa a tocar violino, mas na fase em que isso acontece, vamos imaginar nos Estados Unidos, nos anos 30 ou nos anos 40, nunca terá a hipótese sequer de entrar numa orquestra e portanto acaba por tocar blues e jazz e por aí fora, e se calhar isto estou a especular, mas acredito que isto seja bastante verdadeiro, não é? Portanto, estas viagens por outros caminhos musicais já acontecem há algum tempo. Depois há uma questão sobre a minha perspectiva individual, que tem a ver com... Eu acredito que no século XXI já não se justifica muito trabalhar na separação de estéticas, ou seja, ser um convicto músico clássico é algo que para mim não faz muito sentido. Faz muito mais sentido apelar à erudição e apelar à sofisticação e apelar, portanto, a um tipo de compromisso com a arte que envolve o constante crescimento e, portanto, eu vou associar isto a quase uma lógica intelectual, não é? Ou seja, a uma perspectiva de estar constantemente a tentar desbravar caminho daquilo que é o estado da arte pessoal de cada um, nesse sentido. Portanto, e daí mesmo eu defender que hoje em dia é mais pertinente trabalhar no âmbito da música erudita, e sendo assim a música erudita pode abranger muitas estéticas diferentes, porque tem mais a ver com uma questão de posicionamento e de tipo de trabalho do que necessariamente com as características do género em si. Sim, eu acredito que o caminho é por aí e que é isso que os músicos... deveria ser nisso que os músicos se deveriam concentrar, mas isto já é uma opinião, obviamente, muito mais pessoal. E abrangendo aqui também um pouco do que estava a falar, também tomou sempre, isto é uma questão que eu coloco, também tomou sempre a iniciativa de desbravar caminho desde o início da sua carreira, ou a maturidade e os anos trazem também essa confiança? A maturidade e os anos ajudam, obviamente, pelo menos contribuem para que se calhar uma pessoa responda aos desafios de uma forma mais concreta e mais ambiciosa e até realista. Eu diria que acho que há um travo de personalidade que acabou por me levar por este caminho, ou seja, há certos... Houve indícios na minha juventude de que eu provavelmente iria acabar aqui a fazer o que faço. Se bem que, mais uma vez, isto tudo tem a ver com circunstâncias, não é? Bastava eu ter, se calhar, nascido noutra casa, noutra família, noutra cidade, não ter a oportunidade para ir estudar fora, não é? Ou seja, há sempre muitas condicionantes. Mas eu lembro-me de, na infância, já ter vontade de compor e criar coisas, não era nada de muito bom, nem de muito relevante, só um bocado como brincar, não é? Ou seja, brincava e pronto. E continuo hoje em dia a brincar muito. Ou seja, a parte daquilo que sai publicamente, que sai cá para fora, e por exemplo, nas redes sociais, muitas das coisas que eu mostro são brincadeiras, não é? Que não tem nada a ver com o que depois efetivamente vai ser o trabalho propriamente dito, o disco, o concerto, etc. Mas é basicamente, sim, durante os dias eu vou brincando isso constantemente e tenho muitas coisas em arquivo que só são meras brincadeiras, não é? Mas pronto, mas voltando à vaca fria, eu julgo que após algum tempo estou convencido que talvez o meu único talento seja efetivamente a criatividade, ou seja, para tudo, sou um tipo que tem ideias com facilidade e portanto isso já era assim em criança, não é? E depois foi algo que foi também cultivado pelos meus pais. Depois, acho que há outro aspecto determinante que tem a ver com aquilo que nós ouvimos e as referências que apanhamos em determinadas fases da nossa vida. E muitas vezes, também quando discutimos a música dos outros, temos que, por vezes, nos perguntar até que ponto os outros tiveram acesso a determinadas referências, não é? Ou seja, quando alguém afirma
algo de uma forma muito fechada, não é? Afirma, músico X é um gênio, e tu pensas, nem por isso. Isto poderá acontecer apenas pelo simples facto de que tens referências completamente diferentes, não é? E, portanto, a opinião dessa pessoa é válida no sentido que é construída de acordo com as referências que tem. E, nesse ponto de vista, na minha adolescência, eu ouvi certas coisas que acabaram por me transportar para um desconhecido muito atraente e que também me provocaram sensações bastante inexplicáveis, mas que me fizeram, não posso dizer decidir, mas pelo menos sonhar com a possibilidade de, em parte, concretizar o que estou a concretizar agora, ou seja, ir por este caminho, por este percurso artístico, seguir esta visão. Eu refiro-me, por exemplo, quando, com 16 anos, comprei o primeiro disco do Frank Zappa. No início eu não entendi nada do que estava a ouvir e depois fui cada vez ficando mais seduzido. E o que é verdade é que ali no espaço de 4 anos, 4, 5 anos, eu comprei pelo menos metade da discografia. Quase tudo o que eu encontrava de Zappa eu comprava e ouvia. E ouvia de forma bastante sôfrega. Houve algo na postura do Frank Zappa que me atraiu muito, desde logo, isto foi algo que eu só consegui discernir muito mais tarde, mas desde logo a questão de se tratar de um artista completamente livre, completamente independente. E não estou a falar das questões relacionadas com o mercado, ou seja, com as lógicas de venda, etc. Ou seja, não estou a falar com a parte mais pragmática da independência, estou mesmo a falar na perspectiva do espírito crítico, não é? Que é teres um espírito crítico que ultrapassa as meras nuances da política partidária e que acaba por ser muito mais incisivo e que reflete sobre a sociedade hoje em dia, mas tendo em conta o passado, o presente e o que poderá ser o futuro e pronto, e por aí fora. E eu notei que ele tinha essa liberdade e depois o mesmo acontecia depois musicalmente, ou seja, era muito difícil encaixar Frank Zappa num selo estético, não é? E, portanto, tornou-se claro para mim que a música do Zappa era a música do Zappa. O género de Frank Zappa é Zappa, não é rock, não é jazz, não é música clássica, é Zappa. Isso atraiu-me muito. E então, depois, ao longo dos anos, houve várias vezes que eu fui desviado dessa possibilidade, ou seja, em que surgiram outros objetivos e outros planos, quase sempre não foram criados por mim. Foi alguém mais forte do que eu, ou pelo menos com algum peso, com alguma importância, que estipulou, que decidiu isso por mim. Mas o que é verdade é que depois, no final do dia, eu fui parar exatamente a esse lugar, não é? É muito interessante esta sua alusão, este seu percurso, não é? A forma como este género musical e a música no geral foi sendo colocada na sua vida e fazendo também um paralelismo com a infância, com esta nova infância, esta nova juventude. Acha que a música, no geral, e aqui também falámos um pouco sobre as circunstâncias de cada um, como é óbvio, mas acha que a música acaba por ser um estímulo também a essa tal erudição e essa tal procura por mais conhecimento, pela educação em si, e acha também que estas gerações mais novas estão dispostas a procurar novos géneros musicais e elas próprias serem vanguardistas no que é a arte no geral e a música em particular? Uhum. Sim, eu acho que as gerações mais novas têm, na realidade, têm todo o tempo do mundo, portanto, têm uma grande vantagem. Eu ainda tenho bastante tempo, tenho muito mais vantagem comparativamente aos meus pais, por exemplo, não é? Portanto, nesse ponto de vista não há desculpa no que diz respeito ao tempo. Poderá haver desculpa em questões relacionadas, obviamente, mais uma vez, com os condicionantes de cada um e depois com outros elementos que não vou explorar aqui, ou pelo menos para já, que têm a ver propriamente com o regime em que vivemos e as limitações do próprio regime no ponto de vista do acesso, etc. Eu considero, obviamente, que a arte, de modo geral, nem é uma questão exclusiva da música. A arte, primeiro, acho que nunca é demais dizer, a arte é efetivamente aquilo que nos distingue dos animais enquanto seres humanos. É a arte e a ciência. Portanto,
dentro desse ponto de vista, a arte será sempre um disputar, um veículo para qualquer tipo de transcendência. O Nuno Teotónio Pereira, um grande arquiteto português, disse, eu fiz, há uns anos atrás, fiz uma banda sonora para um documentário sobre a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, que é um edifício premiado e muito importante na história da arquitetura portuguesa, um edifício feito a meias entre o Nuno Teotónio Pereira e o Nuno Portas. E por causa de... E os dois, e sobretudo o Nuno Teotónio Pereira, fez parte de um movimento artístico chamado Movimento de Renovação Arte Religiosa. Acho que é qualquer coisa desse género. E ele diz uma coisa muito interessante sobre a Igreja e sobre os planos da Igreja, porque a Igreja tem uma novidade muito grande. Tem vários altares para os vários santos na cave e, portanto, as pessoas podiam rezar ao seu santo preferido, etc. E há aqui um detalhe só a nível pessoal que é muito engraçado, é que eu sou ateu e, no entanto, acho tudo isto fascinante. Este é o inacreditável na arte, é uma outra coisa. Mas o Nuno Teotório Pereira diz, a determinada altura, que um dos objetivos do projeto da Igreja era alcançar um espaço artístico, digamos, que ajudasse as pessoas a transcender o seu cotidiano. Esta é a minha resposta. Eu acho que, em parte, a arte tem essa positiva missão de poder levar as pessoas para fora do seu cotidiano. E, portanto, a partir do momento que há essa transcendência também é o início, pode ser o início de uma motivação para uma outra procura e para um outro desenvolvimento, etc. Não é? Um pouco como quando vemos um filme ou ouvimos uma peça e não temos nenhuma informação sobre essa peça e filme, mas aquilo toca-nos de tal maneira que depois vamos pesquisar e tentar descobrir mais, não é? Se calhar um pouco a razão porque eu estou agora aqui a conversar consigo, não é? Ou seja, esta questão o que é que isto é? Agora fiquei curioso. Pronto, eu acho que a arte tem sempre essa mais-valia. Como é evidente, é profundamente lamentável, e é uma das razões para a sociedade continuar extremamente atrasada e cada vez menos civilizada, é extremamente lamentável que a arte não ocupe, vou ser simpático e vou dizer só 50% da educação das pessoas, não é? E para não falar da sociedade de um modo geral, não é? Que na realidade, aquilo que deveria ser o estímulo para as sociedades e para os países deveria ser a arte e não tudo o resto. Que esqueçam a ideia da economia. Devia tudo começar e tudo se desenvolveria a partir daí, não é? E é possível. Eu acho mesmo que é possível. Só que estamos a falar de uma volta muito grande de paradigma e de forma de pensar. Então, de facto, a arte contribui para um ser humano melhor. Absolutamente. Sem dúvida nenhuma, sim. Sim. Sim, força. Peço desculpa. Não, força. Desculpe, ia só mesmo acrescentar, nem que seja pelo facto de como faz com que o ser humano aceda a algo desconhecido e que muitas vezes não compreende de forma racional e apenas sente, há a oportunidade de ele se tornar mais empático. E isso é extremamente benéfico. E na sua opinião, e aqui retomando um bocadinho o ponto anterior, em termos musicais, neste caso estamos a falar de música, mas acabámos de falar de arte, da arte no geral. Quais são as suas perspectivas da arte para Portugal, em Portugal, peço desculpa, daqui a 10 anos? Não tenho perspectivas, porque costumo dizer muitas vezes que é muito bonito falar do futuro, mas nós vivemos o presente e temos que lidar com esse presente constantemente. E, portanto, já é um ato bastante provocador e subversivo estar no presente a tentar, ou seja, um músico no presente não se subjugar na totalidade aos objetivos que a sociedade de alguma forma impõe ou que o regime de alguma forma impõe e manter pelo menos a sua visão intacta ao longo do seu caminho, não é? Isso já é por si só um ato de alguma coragem. E portanto eu não tenho perspectiva no sentido de eu não consigo adivinhar o que vai acontecer. Porque eu acho que estamos num ponto que transcende a mera questão do acesso. Ou seja, na altura quando eu
quando eu fui estudar para a Áustria em 2000, havia muito pouco acesso, na realidade. Vamos dizer, muito pouco acesso a música feita ao mais alto nível. E, portanto, quase... sim, foram músicos muito bons que me avisaram, ou pelo menos foi uma violista formidável portuguesa que avisou os meus pais que se eu quisesse fazer isto a sério teria que sair nessa altura. Agora isso mudou, ou seja, efetivamente, e falo completamente à vontade porque tenho um sexteto de violitistas e portanto conheci, e são todos mais novos do que eu, conheci um grupo de violitistas que teve uma componente essencial da sua formação já exclusivamente em Portugal e depois sim, foram levantar um voo e foram para outros sítios. E aí sim percebo, ok, já há uma diferença, já existe pelo menos uma melhoria no ponto de vista técnico, só que alcançar intensidade artística e excelência artística não tem apenas a ver com conseguir tocar afinado, ou seja, há outros elementos aqui, há outros ingredientes fundamentais e que têm a ver muitas vezes com outro tipo de maturidade, com uma maturidade musical e uma maturidade mental, uma maturidade ética. E nesse ponto de vista, por exemplo, posso falar na componente, ou isto é uma intuição, não posso dizer de certeza, mas é uma intuição daquilo que eu tenho vivido com certos colegas. Tenho a perspectiva de que, no ponto de vista do desenvolvimento ético e do desenvolvimento também de um gosto, de uma paixão profunda pela música e também de um aumento considerável, ou de um aprofundamento considerável de referências musicais, etc. Nessa perspectiva, eu acho que ainda está tudo muito abaixo do que deveria ser obrigatório. Ou seja, há certos elementos sobre os comportamentos, podemos chamar de ética profissional e também de compromisso, que é uma coisa muito importante na nossa área. Há certos comportamentos ligados ao compromisso, à ética profissional, etc., que nitidamente não são desenvolvidos na academia. Mas provavelmente não são desenvolvidos nem na música nem nas outras áreas mais especiais, não é? Ou seja, eu tenho um amigo meu médico que se queixa que já na medicina isso também já não é já não é uma essência tão forte, não é, no curso, etc. E para não falar de direito, que deve ser um pesadelo a esse nível. Portanto, onde eu quero chegar é, eu não consigo neste momento identificar como está a juventude e portanto o que é que a juventude vai fazer daqui a não sei quantos anos. Além disso, atenção, eu consigo dizer que estou a trabalhar com jovens que são muito, muito excitantes, ou seja, que me deixam interessado, não é? Mas mesmo assim estamos a falar de um grupo de pessoas que eu fui encontrando, não é? Ou seja, eu não consigo ter uma imagem clara relativamente a todos os jovens. E depois há um outro elemento determinante para o que é o futuro da arte em qualquer país. E tem a ver, obviamente, com circunstância. E isso é uma coisa que os artistas não controlam. Vamos imaginar. Agora, a maioria dos artistas vende a ideia de que nós pertencemos a uma enorme família e que nos damos todos bem. Mas, na realidade, estamos todos a suar para conseguir ter trabalho. E, portanto, estamos em competição direta a maior parte do tempo. Pronto. Isso cria todo o género de simpatias e de conflitos, não é? É normal. Vamos agora imaginar que de repente que Portugal entra numa situação absurda de crise total, em que a direita invade por completo o poder, e estou a dizer a direita mesmo mais perigosa, ou seja, e podemos esquecer qualquer tipo de iniciativa cultural ou de qualquer tipo de inclinação para a cultura da parte de um governo e que lentamente começamos a ser fechados novamente num regime ditatorial como Portugal já teve durante muito tempo. Muitos artistas vão fugir, vão se exilar, tal e qual como aconteceu no Brasil quando Jair Bolsonaro chegou ao poder. A quantidade de músicos brasileiros que eu conheci que nitidamente pisgaram-se do Brasil a partir do momento que o regime mudou, eu conheci muitos e é algo que na minha cabeça faz sentido. Porque tem a ver com a sobrevivência, mais do que só uma questão ideológica, etc. Tem a ver, eu não vou ter trabalho, eu tenho que comer, portanto tenho que ir-me embora, não é? Portanto, vamos imaginar que de repente estamos num cenário deste género. Eis que, do nada,
pode surgir uma grande força e uma grande união artística, como nunca como já se viu noutros tempos, não é? Porque eis que de repente a urgência faz isso, não é? Não estou com isto a querer dizer que precisamos de estar na urgência para criar muito bem. Isso é uma farsa. Estou a falar só na questão, por exemplo, da possibilidade de um movimento, de uma união que se move, não é, contra algo que é muito perigoso. Mas isso lá está, isso é circunstância, não é? Isso são coisas que ultrapassam os artistas, de certa forma. Há uma ideia muito errada de que a arte pode salvar o mundo. A arte não pode salvar o mundo, porque nós artistas não temos qualquer capacidade de decisão nesse capítulo, portanto, estamos muito limitados. Mas, em última instância, a arte poderá salvar o ser humano em si? Isso sim. Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque nem sempre os melhores seres humanos são aqueles que têm poder e responsabilidades, não é? Aliás, eu diria quase nunca. E, portanto, e agora sim, a arte pode salvar o ser humano, nem que seja, por exemplo, no caso da literatura, nem que seja pelo facto de isto, porque é uma coisa que acontece comigo muitas vezes, não é? E agora está a acontecer comigo, estou a ler a autobiografia do Elias Canetti, e esta questão de leres um autor e há certos pensamentos que ele expõe, nos quais de repente tu encontras, não só te revês no pensamento, como encontras um conforto e pensas e percebes, ok, isto já foi sentido por mais pessoas e olha que bem que está expresso e olha que solução é que esta pessoa encontrou, etc. Não é? E aí é uma forma como de repente a arte pode estar a salvar o ser humano, não é? Eu sei que, por exemplo, para mim pessoalmente, agora falando deste caso concreto da autobiografia do Elias Canetti, já falei disto a muitas pessoas, do Elias Canetti, acho que recomendo vivamente, é um super escritor, é impressionante como ele é bom, mas o que é verdade é que me tem ajudado muito agora neste período que estou em casa, sobretudo a gravar um disco, tem-me ajudado muito a ter foco, por exemplo. Exato. Então, na sua perspectiva, temos salvação enquanto houver arte. Sim, Enquanto houver arte. será muito difícil a arte desaparecer. O Frank Zappa tem um disco chamado Joe's Garage que coloca essa hipótese de um regime em que a música é proibida. Que as pessoas nem sequer podem imaginar música em silêncio, ou seja, na cabeça. Se isso for descoberto, a pessoa é presa e não sei o quê. E a história toda é sobre um indivíduo que toca guitarra imaginária e há uma denúncia e vai preso. E, portanto, no final do dia ele também está a dizer com isso, apesar da história não correr muito bem, ele também está a dizer com isso, está a dizer claramente que o ímpeto criativo, pelo menos, esse dificilmente irá desaparecer, não é? Eu acho que sim, ou seja, é uma coisa que é tal ordem da natureza do ser humano que dificilmente desaparecerá. Agora é sempre há fluxos, não é? Há momentos em que a arte é mais sombria e há momentos em que a arte é mais otimista, não é? Há momentos em que vai mais uma E vez. se pudesse caracterizar o período em que estamos, diria mais sombria ou mais luminosa? Eu acho que o período em que estamos para o mundo em geral é sombrio e portanto e provavelmente vai piorar. Eu estou a ser agora, poderei parecer cético, mas falamos depois das próximas eleições legislativas. E estou agora só pensando concretamente em Portugal, mas neste momento acho que no mundo vivemos um período muito, muito indefinido em que certos conceitos básicos, como a liberdade, por exemplo, estão a ser questionados ou estão a ser confundidos. As pessoas estão a confundir o que é a liberdade individual com a liberdade da comunidade, do coletivo. São coisas muito diferentes e eu acho a liberdade do coletivo muito mais importante do que a liberdade individual, porque não existe liberdade individual sem a liberdade coletiva, ou seja, nem é muito mais importante. É preciso ter a liberdade coletiva para ser livre. Isto é relativamente simples, mas o que é certo é que a partir do momento que as fake news invadiram o espaço mediático, surgiu uma nova forma de argumentação em que a opinião é mais forte do que o facto, e isto é
é muito estranho e perigoso, porque justamente começa a confundir certos conceitos. E depois, por outro lado, o que é verdade é que temos uma guerra a acontecer, saímos da pandemia e imediatamente começou uma guerra, ou seja, não houve nem sequer um período de recuperação, algum descanso, de certa maneira. As sensibilidades estão todas exageradas, as pessoas estão mais agressivas, de certa forma, ou seja, de certa maneira, isto, pronto, eu posso estar completamente errado, é uma análise que eu faço de forma empírica, mas aquele período, nem é o período pós-guerra, é o período pós-guerra, ou seja, tu tens a guerra, depois tens o período imediatamente a seguir em que há uma transição, não é? E esse ainda é bastante difícil para muitos países, mas depois há um período de estabilidade pós-guerra, em que a paz era uma coisa determinante, em que para os governantes e para as pessoas a paz era algo fundamental. E isso está a desaparecer, não é? Essa percepção de que a paz é algo fundamental. E as próprias pessoas têm reações mais tempestuosas e tudo sobre várias coisas, porque, não sei, acho que perderam essa percepção de que a paz é algo essencial, não é? Na teoria acreditam, mas na prática é outra história. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem, mas eu não acho que isto esteja extraordinário. Pronto. E como é que acha que, na sua opinião, cada um de nós pode valorizar a arte e os artistas, em particular, de todas as vertentes culturais? De que forma é que nós podemos contribuir para que o vosso trabalho seja também cada vez mais valorizado e que estejamos atentos a todas estas particularidades que a arte encerra? Essa pergunta, o que poderia parecer, ou seja, haveria uma resposta muito fácil e imediata, que era venham aos concertos, participem nas coisas, etc. Só que na realidade eu, por exemplo, tenho uma ótima relação com o público, ou seja, eu tenho muitas boas experiências com o público, a fazer aquilo que faço. Portanto, já há muito tempo que sei que as dificuldades não vêm da relação com o público, nem vêm do público. Ou seja, claro que sim, eu já toquei só para 5 pessoas e tal, mas também já toquei muitas vezes para 150 e para 3.000. Ou seja, a questão da adesão nunca se colocou, no sentido que eu já percebi há muito tempo que a adesão do público não tem nada a ver com a vontade do público, tem a ver com outros fatores completamente externos. A maior parte das pessoas está muito interessada em ver coisas e às vezes a ver coisas muito variadas, ou seja, desde aquilo que eles conhecem muito bem àquilo que desconhecem por completo. Tudo tem a ver com a forma como lhes chega, com esse trajeto, não é? Com comunicação, muitas coisas. Portanto, falar para um público geral e dizer ao público geral o que é que precisa de fazer para ajudar os artistas, não sei até que ponto o público geral tem que fazer mais coisas. Por exemplo, um exemplo mesmo muito claro. Os derrotistas e os mais céticos relativamente aos apoios da parte do Estado para projetos artísticos, etc., costumam pôr a nuance. O teatro contemporâneo, que recebe estes apoios todos, este é muito típico, este argumento. O teatro contemporâneo que recebe estes apoios todos, não sei o quê, depois não tem ninguém nos teatros a assistir às peças. Isso não é verdade. Quem diz isso é porque não vai ao teatro. Eu vou ao teatro com muita regularidade ver as peças supostamente contemporâneas. Algumas não gosto, outras acho incríveis, ou seja, lá está, provocam todo tipo de sensações e tenho muitas vezes dificuldade em arranjar bilhete. E mais do que uma vez consegui ver certas peças porque conheço os intervenientes e eles é que me arranjaram bilhete. Ou seja, se fosse pela compra não tinha hipótese porque estava esgotado. Portanto, isto não é verdade. Mais uma vez, a questão não se coloca necessariamente do público. É verdade que tenho conversado com um ou outro programador que me disse que há diferenças de hábitos agora desde a pandemia e que as pessoas, e também depois com a inflação, ou seja, com a crise associada à guerra, que as pessoas, se calhar, neste preciso momento estão um bocadinho mais hesitantes para ir assistir a coisas. Então aí eu diria, deixem de estar hesitantes, não gastem tanto em álcool e gastem mais em arte. Mas eu penso que o problema está sobretudo no poder e em quem toma decisões. E quem decide, quem faz no fundo a curadoria da arte para a sociedade. Quem diz constantemente que tem que fazer uma programação democrática
e depois, à custa desse argumento, contrata o que há de mais básico e fácil e desinteressante na produção artística nacional, essa pessoa não devia ter a responsabilidade que tem. Não é? Ou seja, se queremos democratizar efetivamente o acesso, então temos que investir de forma completamente igual para todas as áreas artísticas e para todos os estilos artísticos. Não podemos ter 45 mil euros para o David Carreira, 4 mil euros para tudo que é música erudita. Para toda a música erudita. Não podemos ter este género de desníveis. Não é? Isto não pode acontecer. E a questão é que aí sim há uma responsabilidade direta a ter a ver com poder. Isso ultrapassa os públicos, ultrapassa os músicos. Isso é uma decisão de poder. Não é? E, portanto, eu diria que o que poderia acontecer eventualmente para nos ajudar era, bom, as pessoas podem se manifestar em grande massa contra programação comercial feita para as massas que não faz mais nada, já nem sequer entretém muito bem. É que depois ainda há esse problema, é que há bom e mau entretenimento, não é? Então, coisas que já nem sequer são muito boas em termos de entretenimento. Era fixe as pessoas começarem a reagir com mais convicção e a começar a exigir aos seus políticos ou quem programa coisas no seu município, começar a exigir outro tipo de programação. E isso poderia ser útil. E agora... Só uma coisa, e lembrei-me, porque eu queria falar disso. E há uma ajuda mesmo essencial que tem a ver com a educação. Mas a educação, eu não vou aprofundar porque é toda uma outra área, porque a educação precisava de ser completamente diferente para que existisse efetivamente espaço para que os alunos de tudo e mais alguma coisa se ocupassem e tivessem muito acesso a referências e por aí fora, não é? E lá está, nós só podemos, desde pequenos, ouvir aqui, ter escolhas diferentes daquelas que nos são apresentadas se na tenra infância tivermos disponibilidade para tal. Portanto, se elas também nos forem apresentadas, não é? Se essas escolhas de facto nos forem apresentadas, porque, digo eu, não poderemos, neste caso, escolher para nós um estilo musical como música erudita se nós não sabemos sequer o que é, portanto, se não fazemos ideia do que é. E aqui a educação tem um papel fundamental no que é esta diversidade cultural e artística, não é? Sim, sim. A questão é exato. Eu, quando disse que era preciso reformular basicamente todo o sistema de ensino, tem sobretudo a ver com a questão do tempo. Quando o foco está noutras áreas disciplinares de uma forma muito agreste, não é? E quando os miúdos estão a ter 200 horas de explicações para conseguir ter a sua média de 19 para entrar em arquitetura, mesmo que não tenham nem sequer um pingo de imaginação no cérebro, quando as coisas estão feitas desta maneira, não é? São tão viradas para o emprego, tem de ter um emprego, etc., sobra muito pouco espaço e tempo justamente para essa para a deambulação, para o pensamento, por exemplo, a experiência de mostrar a Sagração da Primavera ou a Sonata para violoncelo de Ligeti a miúdos e deixá-los, antes de sequer contextualizar e de falar sobre Ligeti e dar a referência, vamos então conversar sobre o que ouvimos. Como é que é? O que é que vos parece? E dessa conversa construir uma data de outras coisas, não é? E depois se o professor, como são muitos professores, sendo o professor ele próprio, obviamente, porque também tem a vantagem, é professor, não é? Tendo ele, obviamente, um saco de referências culturais abrangente, dessa conversa ele pode-se imediatamente lembrar de outras coisas que pode mostrar. Mas para isso é preciso tempo. Eu, quando fui professor de música, tinha um grupo de cordas e tinha várias atividades ligadas exclusivamente só à sensibilidade. Ou seja, desde, por exemplo, houve um período que nós, em conjunto, lemos as breves notas sobre música do Gonçalo M. Tavares. Havia ali textos de uma grande complexidade, na realidade. Então o que acontecia era, um dos alunos lia o texto, os textos são muito curtos, e depois pensávamos um pouco sobre o que tínhamos acabado de ler. Outra coisa foi a tentativa de fazer uma espécie de plano nacional da música, mas neste caso eu só fiz o piloto, que foi ali dentro daquele grupo, em que eu fiz uma lista muito ampla, tanto no género como na forma de tocar, etc., de exemplos musicais ligados às cordas friccionadas, e os alunos tinham que escolher, todas as semanas, tinham que escolher um exemplo
para mostrar aos colegas e depois era preciso falar deste exemplo e os próprios alunos tinham que fazer essa investigação de contextualização, que é o artista, etc, essas coisas todas. E quando depois houve uma espécie de audição para os pais, ou, etc. Eu pedi aos meus alunos para fazer isso para os pais. Ou seja, os alunos estiveram a ensinar os pais sobre determinadas referências. Foi muito engraçado porque umas alunas minhas foram elas que escolheram um quarteto de Shostakovich, por exemplo. Estamos a falar de meninas de 11 anos, ou assim. Espetacular. Mas para isto é preciso haver tempo. E eu acho que neste caso foi possível, primeiro, porque foi num conservatório e porque eu, enquanto professor, fazia muito o que me apetecia. Nem sei muito bem porquê, porque a direção pedagógica lá achava que a minha reverência era agradável. Mas o que é certo é que eu fiz muito do que me apeteceu enquanto professor, até depois de me ter demitido. Portanto, há esta questão de que efetivamente, há pouco tempo as turmas são muito grandes, os professores, coitados, têm ordenados miseráveis, ou seja, não é tudo muito desmotivante para depois viver este outro tipo de experiência na educação. Mas faria toda a diferença. Faria mesmo toda a diferença. E felizmente temos também o seu contributo muito ativo para esta nova esta visão da cultura e da arte também. Estamos já aqui quase a terminar a nossa live. Uhum. E eu gostaria também de lhe fazer esta questão que é pertinente para nós e é pertinente para quem nos ouve. Particularizando aqui um bocadinho para o José, de que forma é que podemos acompanhar o seu trabalho e quais são as próximas datas em que o podemos ver ao vivo e a cores? Okay. Eu vou tocar com uma sextete de violas o nosso disco de homenagem a José Mário Branco, Águas Paradas Não Movem Moinhos, em Évora, no Teatro Garcia Rezende, se eu não estou em erro, acho que esse é o nome, no Salão Nobre, no dia 11 de Abril, às 18h30. Acho que é isso. E depois ainda me podem ver no dia 24 de Abril, em Vila de Conde, na Expressão da Liberdade, acho que é assim que se chama o evento. Eu vou tocar uma música entre vários artistas. Pronto, e para já só menciono estas datas. Outras coisas vão surgir, mas na realidade eu estou neste momento numa fase, sobretudo de criação, de composição. Tenho algumas encomendas relevantes que me vão, portanto, encomendas de composição, não é? Peças que vou ter que compor para outros que me vão sugar muito tempo, ou seja, em que vou ter que estar concentrado só a fazer isso, e estou a gravar também um novo disco a solo. O meu último disco foi este de homenagem a José Mário Branco, com o meu sexteto de violas de arco, Águas Paradas Não Movem Moinhos, que saiu em maio do ano passado e que convido todos a irem ouvir. No caso do Águas Paradas Não Movem Moinhos, podem encontrar facilmente na discografia do José Mário Branco, em qualquer uma das plataformas. E depois, se quiserem ir sabendo das minhas novidades e o que se passa, há pelo menos 3 formas. Uma delas é as redes sociais, Facebook, Instagram e afins. A outra maneira é assinar a minha newsletter, que basta ir ao meu site e acaba por aparecer o pop-up. Portanto, pedir o e-mail. E a terceira forma é mandar uma mensagem a perguntar por novidades. Eu, por enquanto, ainda continuo muito acessível, felizmente. Esperemos que assim continue, porque de facto precisamos de pessoas acessíveis, músicos acessíveis e pessoas que queiram andar com a arte para a frente, não é? Que queiram de facto manter a sua resiliência, porque é muito importante esta questão da resiliência, principalmente no mundo artístico, não é? Concordo, sim. Sim, o talento é importante, mas efetivamente a persistência e o desejo, o sonho, isso é que é fundamental. Depois há muitos outros elementos, e mesmo dentro do que é o sonho e a maneira de estar dentro desse sonho, isso poderá ficar para outra conversa. Mas eu aproveitava porque me lembrei de referir uma coisa, para quem tiver interesse, não só em descobrir muitas músicas diferentes, e também, se calhar, em descobrir logo algumas coisas sobre essas músicas,
pode sempre, se tiver interesse, pode ler as minhas crónicas na Comunidade Cultura e Arte, que são crónicas sobre música, em que eu basicamente apresento músicos, ou falo de discos e por aí fora. E eu, por exemplo, a última crónica, falo sobre improvisação livre, um conceito que é a escuta profunda, e sobre 2 concertos que vi. Um deles, vou também aproveitar já para recomendar aqui, que é o disco Iberian Impressions, do Paulo Oliveira, do pianista Paulo Oliveira. Um disco de música clássica, digamos, mas que é absolutamente fenomenal. Eu vi-o ao vivo e foi incrível. Fiquei muito impressionado e comovi-me enquanto o ouvia tocar. E, portanto, convido todas as pessoas a procurarem esse disco e a procurarem a música dele. Mas nessas crónicas já apresentei todo tipo de coisas. E é sempre nessa lógica de também partilhar alguns conceitos base sobre música e dar mais contexto, não é? Porque é que aquilo pode ser interessante ou nem por isso e por aí fora. Pronto. Agradeço muito a sua presença aqui e ficam aqui as sugestões interessantíssimas de José Valente, portanto acompanhem todo o trabalho que o José vai realizando ao longo do tempo, todas as sugestões literárias e musicais que também foram recomendadas aqui ao longo desta conversa. Mais uma vez agradecer-lhe a sua presença, foi uma honra e um privilégio conversar consigo. De facto, foi uma conversa extremamente interessante que aproveito para dizer vai ficar gravada no meu perfil, portanto, todos aqueles que não conseguiram acompanhar de uma forma muito constante podem sempre acompanhar no meu perfil. Sigam também o José Valente nas suas redes sociais, acompanhem o trabalho, colaborem também com esta partilha. É muito importante a nossa partilha de músicos que muitas vezes não conhecemos ou de estilos musicais. Portanto, fica aqui também a nossa sugestão. O que podemos fazer enquanto cidadãos atentos às questões culturais é, de facto, fazer esta partilha e certamente o José concordará comigo. E, portanto, agradeço mais uma vez a sua presença e de todos os que também estiveram aqui a assistir a esta conversa, haverão outras conversas. José, foi um prazer e espero sinceramente poder também retomar esta conversa noutro ponto, porque teríamos muito para falar. É uma área de facto muito abrangente e seria uma daquelas conversas que, como costumamos dizer, daria pano para mangas. É verdade, é verdade. Portanto, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Merece. E foi um gosto e uma honra. A todos os que aqui estão, muito boa tarde e obrigada por terem assistido a esta conversa. Boa tarde a todos. Com licença.